Oi, pessoal, boa noite. Muita paz, muita luz para todos. Sejam bem-vindos. Vamos lá, né? Vamos começar 20 horas, esta noite de terça-feira, né? Dia 1º de novembro de 2022. Um grande abraço, pessoal. Vamos então fazer a nossa prece, né? Nos preparando para os estudos da noite, nos sintonizando com os amigos espirituais, buscando o nosso lado melhor, buscando o nosso lado luz, mergulhando no self, a presença divina dentro de nós e sintonizando com os amigos espirituais que aqui estão, em teu nome, Senhor, em nome de Deus, em nome do amor, em nome da paz, da tua luz. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento do estudo da noite, dá-nos discernimento, dá-nos compreensão, lucidez, faculta-nos discernir com acerto e precisão para podermos aplicar também com decisão, com determinação no nosso dia a dia, em cada oportunidade que tivermos, a cada passo na nossa vida, a cada encontro com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, possamos envolver a todos em tua luz. Abençoa os nossos companheiros que estão sintonizados conosco, em seus lares, em seus trabalhos, na casa espírita, ou em seus carros, seus grupos de estudo, que todos possam ser abençoados, principalmente aqueles que estão na vida espiritual ainda em sofrimento, ligados a nós ou de alguma forma próximos a nós, para receberem também o auxílio que vem do alto. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e que o nosso coração e a nossa mente possam estar irmanados, para que compreendamos e sintamos de uma forma elevada tudo o que aqui estudaremos. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, boa noite novamente. Alexandre Camargo falando. Nós estamos todas as noites aqui de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas, né? Para estudar a doutrina espírita, ok? Então, quem está chegando aí, quem está conhecendo agora nosso estudo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? E se não estiver bem, vai ficar, vai melhorar, né? Só dar um tempo aí para a espiritualidade agir, para vocês se ambientando no nosso estudo, né? As orações, as leituras, as reflexões, e logo a situação vai estar melhor, né? Com a ajuda de Deus. Quem quiser colocar um copinho com água ou uma jarra com água, deixa por aí, né? Para os espíritos poderem fluidificar durante o estudo, né? E durante você vai bebendo ou depois, né? Coloca para a família beber também. Isso ajuda bastante, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos para o estudo de hoje no livro Os Mensageiros, de André Luiz, a parte oitava, né? 8 dias aí que a gente está estudando este livro. É um livro de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos começando hoje o capítulo 6º, Advertências Profundas, tá? Advertências Profundas. Lembrando que o André Luiz, após o primeiro livro, né, que é o Nosso Lar, ele no plano espiritual, na cidade espiritual de Nosso Lar, ele se recuperou e estava trabalhando já, né? Mas ele precisava de estímulos novos, ele precisava expandir as capacidades dele de auxílio, né? Então ele foi fazer um curso de mensageiro, né? Quem são os mensageiros? São aqueles que se preparam para levar a mensagem de Jesus, seja para as regiões inferiores do plano espiritual, seja aqui para a matéria,
através da mediunidade, através da doutrinação, né? Então a Nelma colocou assim: Alexandre, estou amando o estudo do livro Céu Azul de sábado. Obrigado por compartilhar. Obrigado você, Nelma, pelo carinho, viu? Lembrando que esse estudo, né? O estudo do livro Céu Azul, que é um livro que a gente participou, inclusive a gente faz parte, né? Como um dos personagens do livro. Há muito tempo, acho que há quase 30 anos atrás. E ele é um livro que a minha mãe psicografou, que a gente tem estudado na Casa Espírita, aos sábados, a gente não tem feito estudo ao vivo, eu gravo, né? Inclusive com a participação do pessoal da Casa Espírita, perguntas e respostas, tal. E aí eu coloco no domingo nos nossos grupos do WhatsApp. Então quem quiser entrar nos grupos do WhatsApp, é fácil, né? Eu deixo o link para vocês e vocês entram para receber, porque eu deixo no YouTube, mas eu deixo também como não listado no YouTube. Então eu coloco o link somente no grupo do WhatsApp, tá? Certo? Então, quem quiser pode participar, né? Pode entrar no nosso grupo e assistir também a este livro, né? O livro Céu Azul, tá? De Célia Xavier de Camargo. Vocês vão se surpreender com esse livro ainda, né? O Céu Azul, porque tem muita coisa interessante ainda para acontecer, né? Acho que vocês vão gostar. Então vamos lá, né? Os mensageiros aqui, capítulo 6, advertências profundas. O André Luiz está no centro de mensageiros, está estudando, né? Começando os seus estudos e está assistindo uma palestra do espírito Telésforo, né? Que é um espírito de uma boa condição no plano espiritual, e está falando a respeito do trabalho de ser um mensageiro, né? De se preparar para essa função. Então, está numa grande assembleia de muitos médiuns e doutrinadores, muitos inclusive que eram falidos na mediunidade aqui na Terra, já vieram, já se prepararam, já vieram para a Terra, não conseguiram desempenhar com acerto a mediunidade, a doutrinação no movimento espírita, nas casas espíritas, e estão de volta para nosso lar, para o centro de mensageiros, para repetir a lição, para reaprenderem, para voltarem e acertarem novamente, né? Quer dizer, acertarem finalmente, né? Então nós estamos no meio da palestra do Telésforo, tá? Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Então está dizendo, né, que conclamando, né, os estudantes ali, os possíveis trabalhadores ali, né, conclamando para que se integre na escola evangélica da renúncia. Por quê? Porque fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento. O maior sofrimento, pessoal, o maior sofrimento está na vida espiritual, não está na Terra. O maior sofrimento está na vida espiritual. A gente às vezes acha que o maior sofrimento está na Terra, né? Tá não. Tem muito sofrimento na Terra, aqui nessa encarnação, né? Na matéria, mas a maior dor, o maior sofrimento está entre os espíritos sofredores. Ali que está o maior sofrimento. Inclusive quando a gente vem para ser médium, doutrinador, a gente vem para ajudar os encarnados, os nossos irmãos encarnados, mas também e principalmente os espíritos que estão em torno de nós, que passam a gravitar em torno de nós na nossa encarnação, e a oportunidade que a gente está de mais próximos a eles, nós ajudarmos eles. Entendeu? Então, é muito importante, extremamente importante, né? Desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos.
né? Quer dizer, desde as primeiras horas do Espiritismo Renovador, nosso lar já enviava turmas, né, de trabalhadores, de médiuns, de doutrinadores, de palestrantes, né, de oradores, de pessoas que iriam divulgar a doutrina espírita, né, queriam divulgar os princípios renovadores do Espiritismo, é, né, para a população, tanto encarnada quanto desencarnada, né? Ok, certo, ok. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis, né? Então vamos lá. Ó, centenas de companheiros partem daqui de nosso lar anualmente, todos os anos, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Quer dizer, então, estão se preparando lá no plano espiritual, em nosso lar, e quando vêm para cá, eles trazem necessidades de resgate, que sempre trazem necessidades de expiação, de pagar débitos, né? Sempre nós temos algumas coisas para pagar, né? Muitas ou poucas, aí depende de cada pessoa, né? E a necessidade do serviço redentor, que nos promove, que nos faz avançar, que nos faz ampliar as nossas condições, né? Certo? Vocês estão colocando pior que aqui? Misericórdia. Isso, gente, o plano espiritual em torno de nós é muito pior do que aqui. Muito, muito, muito pior do que aqui. Isso não é desanimador, isso é animador. Nós estamos aqui numa situação ainda muito boa. Nós temos que ser gratos por estar vivendo aqui na matéria, nessa encarnação, poder trabalhar, né? Poder ter a família perto da gente, ou amigos, ou possibilidades, né? De nos melhorar aqui, de ajudarmos, entendeu? É uma oportunidade maravilhosa, né? Agora, a realidade do planeta é que há muita necessidade, muita necessidade. Espíritos rebeldes, né? Revoltados, vingativos, viciosos, né? Criminosos de todos os tipos. Espíritos ainda fracos da vontade, entendeu? Então, né? Aí nós precisamos nos preparar para não sermos um desses após a morte. Nós temos que fazer por onde não nos tornarmos um desses depois da morte, né? Levarmos uma vida o melhor possível, para que não venhamos a desencarnar em situações muito complicadas, permanecendo nas regiões de sofrimento em torno do planeta, tá? Certo? Então aqui o Telésforo está dizendo, né, que embora eles enviem centenas de irmãos todos os anos aqui para a Terra, né, para os trabalhos, uma nova encarnação, né, eles ainda não alcançaram os resultados desejáveis, né? A colheita ainda não foi do jeito que eles gostariam que tivesse sido, tá? Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria, hoje está uma barulheira aqui, né? Mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Ruidosamente, olha o ruído. Tô brincando, hein?
né? Mas a maioria tem fracassado com estrondo, né? Aí nós vamos ver vários casos. Aí nós vamos ver na sequência, né? Depois desse capítulo aqui, nos próximos capítulos, nós vamos ver vários casos em que os médiuns faliram, médiuns e doutrinadores. Quais são os possíveis motivos de queda? Aí nós vamos ver alguns deles, tá? É um assunto amplo, né? Complexo, tá? Mas a gente vai ver alguns ao longo das semanas aí, tá? Ok? Tá fazendo sentido, pessoal? Tá tranquilo aí? Certo, vamos lá. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Estão vendo que coisa, pessoal? Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Ah, mas por que é tão difícil assim? Não, não é que é tão difícil assim. É que é preciso boa vontade, né? É preciso disciplina, é preciso determinação. A gente enfrenta muitos obstáculos, né? Mas é preciso perseverança, boa vontade e perseverança, né? Não é? Então, mas assim, quando a gente reencarna cheio de propósitos, fazendo promessas, né? Não, dessa vez vai, dessa vez vou acertar, vou me empenhar, vou me dedicar, não vou faltar por motivos fúteis, eu vou perseverar lá na casa espírita, vou apoiar os companheiros do grupo, nós vamos nos ajudar, nós vamos vencer as falanges de espíritos necessitados que pesam sobre os grupos, né? Que procuram desmantelar os grupos espíritas, os grupos mediúnicos, né? Manter a constância, tal, mas aí mergulha na matéria, aí a gente só quer vida boa, né? Aí a gente só quer mordomia, aí a gente só quer passeio, a gente só quer curtição, a gente só quer moleza, né? Entendeu? Aí, né? A gente só quer festa. Chega aqui, fica encantado com um monte de coisas. O prazer físico, as possibilidades do dinheiro, as possibilidades da beleza, né? As delícias da família, que é uma delícia, né? Você tá com a sua família né? Churrasquinho todo final de semana e tal. Não que tenha problema estar com a família, mas às vezes a pessoa fica ali só ali no visgo da família, não faz mais nada, fica ali só aproveitando. E é uma delícia. Só que, né, só lazer e só delícia não vai resolver. Não vai resolver o sacrifício, a renúncia, né? O desprendimento, ampliar da família universal. Lembrar que somos transitórios aqui, não somos donos dos nossos, nem somos escravos dos nossos. Nós somos espíritos, viajores do tempo, né? Viajores do infinito. Então, dá tempo para tudo, né? Só que às vezes a gente não quer o que a gente programou lá. A gente programou não é porque era um supérfluo que a gente queria fazer aqui. A gente programou porque era necessário o trabalho no bem. Era necessário o trabalho na caridade. Era necessário o trabalho na mediunidade. Não era assim um supérfluo. Ah, se der, eu vou lá no centro. A gente veio com tarefa definida. Os espíritos nos ajudaram a arrumar a família, arrumar o trabalho, arrumar a vida, arrumar a saúde, né, relativa e tal, para que a gente desempenhasse a função que a gente veio desempenhar. Só que quando a gente toma posse dessas bênçãos todas, aí a gente esquece do motivo essencial que a gente veio para cá, né? Aí que vem a falência, né, Selene? Exatamente. Aí a gente só quer moleza, né?
Então, raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Dá tempo para lazer, dá tempo para família, dá tempo para o prazer de um modo geral, dá tempo para o trabalho, dá tempo para tudo. Para casa espírita, para reunião mediúnica, é só a gente usar a inteligência, né? É só a gente saber usar a sabedoria, né? O equilíbrio, vai dar tempo para fazer tudo, sabe? Então não é assim, né? Ok? Nossos institutos. Ah, isso aqui já foi, né? Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas. No outro lado do véu, né? Que é aqui na matéria, né? Estão de um lado do véu, nós estamos do outro lado do véu, né? Aqui na matéria, né? A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. Quer dizer, é uma questão histórica. É um problema histórico. É um problema de uma indiferença, de um materialismo, de um primitivismo histórico, que os espíritos vão tentando vencer, trazendo elementos novos, valores novos aqui para a matéria. Pessoas que se preparam no plano espiritual e vêm para renovar a face do planeta, trazendo valores novos. Por quê? Porque a gente vem historicamente caindo nos mesmos erros sempre. A humanidade, né? O ser encarnado, certo? Quando a gente vê, já passou. A encarnação, tchum, é vapt-vupt, né? E o salário, ó, é vapt-vupt, né? Quando você vê, já passou. E o salário espiritual e o ganho espiritual, quase nenhum, né? Então, mas é isso, você vê, ó, outras colônias de nossa esfera, quer dizer, outra, além de nosso lado, outras, inúmeras, né? Porque tem um monte. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, quer dizer, também mandam lá centenas de trabalhadores. Mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas, quando volto aqui para a matéria. Pouquíssimos são os que lembram que são espíritos, não são matéria, não é um corpo. Não é um corpo que pensa, é um espírito que habita um corpo. É um espírito que pensa e habita um corpo, né? E aí, historicamente, a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, né? E o materialismo continua, né? E as paixões absorventes continuam. Aí ele complementa. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Por isso que Allan Kardec perguntou: todos têm que passar pela fieira, pelo caminho do mal para chegar ao bem? Aí os espíritos responderam: o caminho do mal não é bem o termo, mas da ignorância. Né? Então, né? O mal, que a gente chama de mal, é filho da ignorância. É dali que surgem as misérias, as fraquezas, os crimes, né? As perversidades, expressão da ignorância. A ignorância, que não no sentido pejorativo, de querer ofender alguém, não é isso. A ignorância aqui como expressão de quem não conhece, de quem ignora, né? As verdades eternas, as realidades eternas. Ou quem não está se lembrando, né? Que é que ele falou que chega aqui a gente esquece, né? Então aí a gente mantém a ignorância aqui na Terra, né? Certo? Ok? Porque se soubéssemos, se lembrássemos, se tivéssemos consciência mais lúcida das verdades eternas, das leis divinas, disso tudo que a gente estuda aqui nos livros, que refresca a nossa memória espiritual, refresca a nossa memória aqui na Terra, que é super importante isso que a gente está fazendo, porque isso tudo vocês conhecem, pessoal. Isso tudo eu não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês. Vocês conhecem isso tudo. Vocês conhecem, por isso que Platão, né, o filósofo grego, lá falou que ele falava que aprender é recordar.
Estava certíssimo ele, porque o que a gente aprende aqui na matéria, na verdade é recordação. A gente nada mais faz do que recordar daquilo que, enquanto espíritos eternos, nós sabemos há muito tempo já. Só que chega aqui a gente esquece, né? Por isso que é importante relembrar, refrescar a memória. São apelos vivos para a nossa realidade profunda, para que nos tornemos conscientes aqui na matéria. Não apenas fora dela, mas aqui na matéria. Então é um grande objetivo, né, que nós temos pela frente, que é nos tornarmos mais lúcidos na matéria, né? E errarmos menos, né? Nos comprometermos menos. Tudo bem que às vezes a gente erra, é normal, é natural, mas nós podemos, com mais entendimento, com mais preparo, com mais sabedoria, a gente pode acertar mais, né? Certo? Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Né? Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, né? Quer dizer, a gente está aqui estudando as verdades eternas, a gente está aqui tentando transformar, né, em conhecimento lúcido aqui. E a gente enfrenta, né, todos nós, para a gente estudar junto na casa espírita ou em qualquer lugar, nós temos que estar, de certo modo, expostos aos atritos. Né? E aqui ele está dizendo, ó, grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Quer dizer, há um isolamento, né? Há uma fuga desses atritos. Não que a gente tenha que atritar por atritar, polemizar por polemizar. Não, isso não é correto. Mas as diferenças de opiniões, né? O falarem mal da gente que faz estudo ao vivo, na internet. Gente, quando a gente começou a fazer estudo antes da pandemia praticamente, antes da pandemia, e a gente faz estudo virtual desde 2006. Muita gente falava assim, ó, estudo virtual não é legal, estudo pela internet não é legal, porque tira as pessoas da casa espírita, porque afasta as pessoas, né? Vixe, quantas vezes eu já vi palestrantes falando isso, que estudo virtual não era bom, sabe? Mas aí veio a pandemia e foi todo mundo pro virtual. Aí valia tudo, né? Aí passou a valer tudo, né? Então, a gente acaba estando exposto, né? Todos nós. E isso é bom, não é ruim, né? Só que a gente tem que aguentar também a refrega, né? Porque a gente que faz estudo, assim, a gente se torna alvo de pedradas, alvo de zombarias, de críticas, né? De energias, tá? Não é fácil, tá? Certo, a Silva, já me disseram que estou fanática. Às vezes só por a gente estar aqui toda noite estudando, a gente é tido como fanático. Mas se você ficar na frente da TV, assistindo umas bobagens lá, assistindo, ninguém vai falar que você tá fanático por série ou fanático por, né? Geralmente não, né? As pessoas vão aplaudir, né? Vão falar, olha que legal, eu também faço isso, né? Mas quando a gente se dispõe a estudar alguma coisa boa, alguma coisa elevada, aí não pode. Aí você está exagerando, né? Tá? Na verdade, essa coisa de casa espírita, o que que eu observei sempre, pessoal? Eu sempre observei que, pelo menos foi o que eu senti na minha prática, né? Que o estudo virtual ele chama para a casa espírita e a casa espírita chama para o virtual. Na verdade, uma coisa joga para outra e as duas se beneficiam. O espiritismo é mais divulgado
E é gostoso, a gente encontra as pessoas na casa espírita e da casa espírita também começa a participar do estudo virtual e uma coisa ajuda a outra. De modo algum eu vejo uma coisa prejudicar a outra, né? De forma alguma, né? Tá? Certo? Então vamos lá, né? Vamos continuar, porque enquanto os cães ladram, a caravana passa, como diz, né? Ai, ai. Então vamos aqui. A importância, eu acho muito legal assim, o estudo em grupo, né? A importância da troca, né? A troca de informações. Na casa espírita, eu gosto também muito, né? Prefiro muito mais estudo em grupo, troca, né? As pessoas, ouvir as pessoas, do que a gente só fazer palestra, né? Eu prefiro mais interação do que apenas palestra, né? Então, eu acho que mais produtivo, sabe? Eu me identifico mais com isso, né? Aí continua aqui. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Então aqui o Telésforo está dizendo, ó, Jesus não ficou lá nas altas esferas esperando apenas que os homens alcançassem, atingissem as suas glórias. Ixi, ia demorar bastante, né? Então, ele veio ao nosso encontro, desceu ao plano dos homens, assim como nós temos que também estar junto às pessoas que precisam, né? Onde elas estiverem, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, né? No contato pessoal com as famílias, com as dificuldades, né? Isso é muito importante, tá? Nós não podemos nos insular numa aristocracia intelectual, uma aristocracia espiritual aqui na Terra, né? Como se fossem os iniciados, né? Os PhD do Espiritismo. Não, nós temos aqui, o Espiritismo serve para servir mesmo, serve para fazer chegar o conhecimento a quem mais necessita, né? A quem quer o conhecimento, né? E não nos fecharmos, né? Num círculo restrito em que a gente fica um exaltando o outro e fica um jogando confete no outro, enquanto a massa está precisando de informações libertadoras, né? Certo? Ok? Então, exemplo de Jesus, né? Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele. Já pensou se Jesus fosse exigir isso? Né? Que para ele conviver com a gente tivesse que ser imediatamente igual a ele? Impossível, né? Então Jesus não exigiu de nós a perfeição, nem exige de nós a perfeição, né? Mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera, né? Quer dizer, ele se mostrou simples, acessível, próximo dos homens para ajudá-los, para nos dar a mão para a subida áspera, né? Porque toda melhora é uma subida, e toda subida exige esforço. Toda melhora é uma subida, e toda subida exige esforço, pessoal, tá? A não ser que você suba a descida, ou que você desça a subida. Se você descer a subida é mais fácil. Mas aqui nós estamos, tô brincando, mas estou falando de ascensão, né? No terreno espiritual, nós estamos falando de ascensão. Então, para nós subirmos, exige esforço, tá? Certo? Tem uma frase de Paulo de Tarso que eu acho muito bonita, né? Que ele fala assim: Fiz-me fraco para os fracos, para ajudar os fracos. Fiz-me forte para os fortes, para ajudar os fortes. Fiz-me de tudo por todos, para de todas as formas vir a salvar alguns. Olha que bonito, né? Fiz-me fraco para os fracos, para ajudar os fracos. Fiz-me forte para os fortes,
para ajudar os fortes. Fiz-me de tudo para todos, para de todas as formas vir a salvar alguns. Olha que legal, né? Vê? A capacidade de se adaptar e de chegar até a necessidade de várias formas diferentes, né? É a humildade, né? Do Paulo de Tarso, né? São Paulo, né? E com um profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Né? Se Jesus, que é um espírito puro, né, adotou essa norma, o que nós, de um passado ainda bem obscuro, de um presente muito necessitado, o que que nós vamos nos achar muita coisa, ou vamos nos separar muito das pessoas, ou nos afastar das pessoas, não é? Quer dizer, uma coisa que não tem sentido, né? Então nós precisamos muito mais entender que nós somos tão necessitados quanto os outros, né? Tão carecentes de luz, de entendimento, e isso nos aproxima das pessoas, né? Não nos afasta. A Marisete, né? De se igualar ao outro, né? Para não humilhar, exatamente, né? A atitude humilde, verdadeiramente, né? Então vamos lá, continuando aqui. Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Não adianta a gente chegar aqui e ficar falando de outros grupos ou ficar falando de outras necessidades. A gente analisa, às vezes, outras realidades até para a gente entender certos fenômenos, mas procuremos identificar as falhas que existem naqueles que nos são afins, os grupos, né? Os nossos grupos, né? Como a gente fala, o evangelho, ele... Não adianta a gente fazer um estudo, vamos fazer um estudo do evangelho, vamos. Ah, se o fulano tivesse aqui, isso aqui é bom para ele, isso aqui ele que tinha que estar ouvindo. É todos os outros que tinham que estar ouvindo, né? Mas na verdade o evangelho é para uso próprio, não é material de exportação. Né? Vou pegar aqui e mandar para lá. Não, não é. O evangelho é para uso próprio. Né? Quando a gente senta em família para analisar o evangelho, cada um deve olhar para dentro de si e ver o que, que aquela lição tem a ver consigo. Não o que tem a ver com o outro, né? Começar a apontar o dedão pro outro. Aliás, dá uma confusão danada, né? Às vezes o evangelho acaba em briga, né? Porque nosso objetivo é nós nos conhecermos melhor, né? E nós nos melhorarmos, né? Então é para uso próprio, né? É para uso, né, coletivo ou ajudar as pessoas através da caridade, através da doação, através, né? Mas não para apontar erros, né? Isso dá uma confusão danada, né? Certo? Então vamos lá. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Quer dizer, só olharmos em nosso redor, vemos o tamanho da necessidade. E as necessidades não são para acusação, né? As necessidades são para auxílio. Então, se você olha na sua família, você vê os filhos com problemas, não estão com problemas para serem humilhados, ou serem espezinhados, ou serem apontados, né? Eles estão com problemas que é o que Deus colocou nas nossas mãos para trabalharmos aqueles problemas. É o material de trabalho que Deus nos deu. Deus falou assim, ó, Alexandre, é isso aqui, ó. Teu material de trabalho é isso aqui. Né? Então os filhos, por exemplo, né? É o que eu falei dos filhos porque são os laços, né? Aqui está dizendo os laços pessoais, em derredor de nós mesmos, né? Da família, na casa espírita, ou qualquer grupo, né? Em torno de nós veremos extenso campo para atividade, né? Campo de atividade para o testemunho. O testemunho nosso.
através de paciência, através de tolerância, através de perdão, né? Se a gente não perdoar quem está próximo, quem que a gente vai querer perdoar? Quem está distante, né? Jesus, ele foi o exemplo disso, né? Ele perdoou aqueles que estavam, quem errou com ele ali, quem estava mais próximo dele, eram os discípulos, né? Então, se ele deu exemplo de quem está mais próximo de nós é com quem a gente mais vai errar. E com quem mais vai errar conosco, é quem está próximo. Quem está distante já fica distante, né? Já fica distante já porque não tolera o Alexandre, não suporta o Alexandre, não suporta a voz do Alexandre, não suporta. Aí já fica longe, né? Esse já não vai errar comigo, eu também não vou errar com a pessoa, porque está longe. Mas quem está perto? Quem está perto é quem mais sofre com a gente e quem mais também faz com que a gente tenha paciência, né? Compreensão, tal. Isso é o normal, né? Isso é o normal. É quem a gente projeta os nossos problemas, é quem está perto da gente. E a pessoa também projeta os problemas da pessoa sobre nós, né? É assim. Casamento, família, né? É assim que acontece. Então, principalmente com esses, a gente precisa exercitar o perdão, a compreensão, né? É, certo? Então, esses são é um extenso campo de testemunho, né? Aqueles que estão mais próximos de nós. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Né? Então não adianta a gente falar assim, eu não vou reencarnar, não quero mais reencarnar, porque aqui é muito ruim. Não. Aqui é um vale tenebroso que eu não quero reencarnar nunca mais. Não adianta. Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. Nós vamos reencarnar, né? Por quê? Porque aqui é a grande oficina de trabalho redentor. Aqui é a grande oficina de trabalho redentor. E é assim que nós temos que enxergar. E não como um, um, um vale tenebroso, né? Então, é um campo que pode ser das experiências mais gratificantes da nossa vida, se soubermos aproveitar. Às vezes pode estar uma dificuldade para todo lado, dificuldade danada, saúde, dinheiro, tal, mas dependendo como a gente viva isso tudo, pode se tornar uma experiência muito importante, muito gratificante, né? Entendeu? Ok. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais, né? Vamos nos preparar para sermos cooperadores eficientes. Vamos nos preparar, vamos nos capacitar, vamos acreditar e vamos arregaçar as mangas. Todos nós que estamos aqui estudando todas as noites, todos nós temos condição de ajudar. Se não for de um jeito, pode ser de outro. Se não for de outro, pode ser de outro, e de outro, e de outro. Entendeu? Nós temos condição, todos, de ajudar, de fazer alguma coisa em prol do nosso próximo, em prol do meio onde a gente vive, né? Do ambiente que a gente foi chamado a viver. Esqueçam, Alexandre, mas eu já errei muito, eu já pisei muito na bola, né? Não sou digno de trabalhar nesse campo espiritual para Jesus. Mas Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos, ele veio para nós que precisamos, que já erramos muito. Só que a gente precisa esquecer um pouco os erros do passado e nos lançarmos para o trabalho do presente. Nos desidentificarmos das culpas, das quedas, dos erros. Os espíritos não se importam com isso.
Eles só se importam, os bons espíritos, com a nossa disposição de melhorarmos. Não importa o que a gente fez, o que importa é o que a gente quer fazer daqui para frente. Ah, mas e o que a gente fez? Não vale não? Não vamos ter que pagar? Vamos, mas vamos ter que pagar, trabalhando no presente. Trabalhando no presente e no futuro. Não adianta de ficar chorando o leite derramado e se paralisar. Não adianta a gente se paralisar, né? Chorando a morte da bezerra, né? O que adianta é a gente se levantar e trabalhar e ajudar, né? É assim que a nossa vida vai melhorar. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir, né? Você vê a causa geral dos desastres mediúnicos. Você pode traçar um ponto em comum aí. Ele está dizendo, é a ausência da noção de responsabilidade. Olha a importância da responsabilidade. Sermos responsáveis. Seguirmos regras, seguirmos orientações que os espíritos nos passam, que os livros nos colocam. A pessoa que diz, eu não gosto de seguir regras. Não gosto de pessoas que me colocam regras. Não gosto de grupos que me impõem regras. Não vai ser um bom trabalhador. Não vai ser um bom companheiro, não vai ser um bom participante de reunião mediúnica, de trabalho de caridade, não vai. Porque em qualquer lugar a pessoa vai encontrar regras. E não regras sem sentido, regras necessárias, de boa convivência, regras de, de, de bom tratamento diante dos necessitados. Não é, pessoal? Estou falando alguma mentira? Não é? A pessoa acaba não sendo uma pessoa boa de grupo, né? Porque acha que não está sujeita a regras, né? Aí fica difícil, né? Entendeu? Até Jesus, ele colocou algumas condições, né, para as pessoas. Aquele que quiser me servir, ou aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele colocou algumas condições, né? A coisa não é assim. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entendeu? Então nós precisamos, né? Nós precisamos de certos cuidados, sem exageros, logicamente, sem coisas sem sentido. Tem umas coisas muito irritantes, assim, né? Tem uns negócios muito chatos mesmo, né? Que às vezes o pessoal também é muito sistemático, assim, muito exagera na dose, né? A gente não vai nem enumerar aqui as coisas porque não, nem é bom, né? Mas às vezes há um exagero muito grande, né? Mas todo grupo, né? Toda instituição, todo trabalho no bem precisa do mínimo de disciplina, né? De respeito aos companheiros e tudo mais, né? Então, em casa, né, Lia? Até em casa, exatamente. O que que vira uma casa onde os pais não colocam alguns padrões ali de disciplina, de respeito? O que que vira? Né? Vira uma confusão. Onde as pessoas começam a expandir o seu poder, cada um começa a expandir o seu poder conforme a sua vontade e começa a fazer como se vivesse sozinho, né? E aí começa a pesar uns sobre os outros, né? Um quer escutar música lá nas alturas, o outro quer jogar bola dentro de casa, o outro. Aí não dá, né? Então, sem toque, né, Lia? Sem exagero, sem nada obsessivo compulsivo, né? É verdade, é verdade. Não é? Então, tudo dentro do equilíbrio, mas é necessário, né? Então, a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. A ausência da recordação do dever a cumprir. Falta de responsabilidade e falta de lembrar o seu dever, né? O seu trabalho, né? É uma coisa de cada um, pessoal. É uma coisa de cada um, de fórum íntimo,
Eu é que preciso ir relembrando dentro de mim, através da minha intuição, através do contato com a minha bússola interior ali, me mostrando o caminho que eu quero, o caminho que eu preciso, né? Não é uma coisa que vem de fora para dentro, é algo que eu vou despertando de dentro para fora, né? Certo? Ok? Quantos de vós fostes abonados, desculpa, eu ia falar abandonados, né? Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos do vosso pretérito cruel? Então está dizendo ali, olhando para um monte de gente que já era repetente ali, já tinha reencarnado, já não tinha sido aprovado e estava de volta ali. Quantos de vós saíram daqui cheios de recursos, né, que os instrutores deram, instrutores generosos, auxiliaram vocês, condoídos do vosso passado cruel, dos erros cruéis que cometeram no passado. E com a consciência culpada, queriam se refazer na escola do mundo, né? Já pensou? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno, que é o que a gente estava falando, né? Quantos de nós saímos fazendo promessas, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, né? Só que chegar aqui, a gente não soube servir, a gente não soube amar, não soube aprender ou reaprender no mundo, né? Porque a gente tem que relembrar, né? Os desígnios superiores do Eterno, né? Certo? Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Olha lá, agora começa os porquês das quedas aí, né? Quando o Senhor, né, quando Deus ou quando Jesus enviava possibilidades materiais para o necessário, nós queríamos a ambição desmedida. Entendeu? Os espíritos nos colocavam nas mãos as possibilidades do necessário, até para não complicar muito a nossa vida e a gente poder trabalhar, mas tendo o necessário. Mas aí nós queríamos o supérfluo. Aí nós queríamos a ambição desmedida. Nós nos lançávamos à ambição desmedida. E acabávamos nos desviando por não ter tempo, a não ser de buscar o dinheiro. Ante o acréscimo da misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Quer dizer, quando a providência divina colocava nas nossas mãos o labor intensificado, até para nos proteger. Aí vinha bastante trabalho espiritual, bastante gente precisando, até para nos proteger das nossas quedas. Porque o trabalho nos sustenta, o trabalho nos anima, embora nos canse também, mas é uma proteção. Mas aí a gente se agarrava à ideia da existência cômoda e falava assim: ah, eu não preciso disso, é muita canseira, as pessoas são ingratas, por que eu vou ficar me empenhando, né? Se eu só me canso, se ninguém valoriza, aquela história toda, né? Certo? Aí a gente queria a existência cômoda. Ah, quer saber? Eu não vou mais ajudar, não. Eu vou me recolher no meu castelo, cercado na minha casa de campo, no minha casa de praia. Eu vou né, ficar curtindo a vida agora. Já trabalhei muito, agora, né? Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Um dos motivos de queda, né? Quer dizer, quando a gente tinha as possibilidades das experiências afetivas, equilibradas, positivas, saudáveis, né?
às vezes caminhávamos para os desvios do sexo. E a gente tem estudado, né, os missionários da luz, o problema ao longo dos séculos que tem sido, né, a questão sexual, gastando altas, grandes cotas de energia que poderiam ser canalizadas para o trabalho redentor, gastávamos no campo do desequilíbrio do sexo, né? Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Quer dizer, diante da família, acabávamos caindo na tirania doméstica, né? Onde expandíamos o nosso poder, né? E subjugávamos os outros, né? Muitas vezes dependentes, tal, né? E diante da vida eterna, a gente colocou a preguiça e a vaidade acima, né, dos interesses eternos, né? Diante das possibilidades da matéria aqui, nós colocamos a preguiça e a vaidade acima dos interesses eternos, né? Aí o resultado é isso que a gente está vendo aqui, né? Deixa eu só ver como é que tá aqui. Você tem muita coisa para a gente terminar aqui. Tem bastante ainda. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. A gente termina na semana que vem. Senão fica muita cacetada numa noite só. Muita coisa pra gente pensar, né? O Telésforo aqui não tá economizando, não, né? A gente tem que dar uma respirada, porque semana que vem a gente termina. Semana que vem bem mais. Mas é muito importante, né? Faz a gente parar para pensar no grande objetivo da gente estar aqui, né? De trabalharmos. Nem todo mundo vai trabalhar na mediunidade, nem todo mundo vai trabalhar na doutrinação, mas todo mundo pode trabalhar. Todo mundo pode ajudar, né? Certo? Ok, pessoal. Certinho? Vamos fazer a nossa prece final então, né? Isso aqui é um estímulo para que a gente seja um trabalhador do modo como nos for possível, né? Mas que a gente acha o nosso papel aí, o nosso lugarzinho, né? No trabalho. Ok? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este alerta que o nosso irmão nos trouxe hoje. Alerta que vem do plano maior, nos chamar para a doce missão de fazer o bem, nos conclamar para a festa de luz, de amor, que podemos vivenciar no contato com os bons espíritos, no contato com a necessidade, no contato com a prática do bem, Senhor. Então nós somos imensamente gratos por podermos relembrar esses princípios libertadores, porque eles nos libertam de fato dos exageros, dos apegos, dos exageros das paixões, das perdas lamentáveis de energias preciosas que poderíamos canalizar para o auxílio, para a cura, para o passe, para a mediunidade, para a arte, para o desenvolvimento da sabedoria espiritual. Abençoa todos nós e que possamos ter uma excelente noite e amanhã termos também um feriado produtivo, porque cheio de oportunidades benéficas, de convivência, de leitura, de pensamentos, de sentimentos que podemos elevar no nosso dia a dia. Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, fiquem com Deus, tá? Amanhã a gente não tem o estudo. Amanhã, quarta-feira, vai ser feriado, né? E
E aí a gente retorna na quinta-feira, né? Com o estudo do Joana de Anjos, né? Momentos de saúde e de consciência, tá bom? Então, um abraço, um bom feriado para todos. Bom descanso e até mais.